solicitações ok, tá tudo ok. Boa noite, Jaque. Vamos esquecer as convenções, vamos direto aos pontos. O que você Vamos. quer? Eu quero saber o porquê que você ficou magoada, chateada ou com ódio de mim. Eu quero saber o motivo que eu não entendi ainda. Um Foi, ódio. foi a Um ódio. live, foi a live da que eu falei da parada ou a do rapaz? A parada não tem nada a ver. Você não aprendeu. Mas eu falei muito bem sobre a parada. Passamos mais de uma hora falando sobre a parada. Sim. Mas qual parte você não entendeu? Você disse que ficou na live até eu fechar, não foi? Foi. Nada. Ou alguém me derrubou, ou eu te juro por Deus no céu que eu não vi o rapaz falando que ia cometer aquela coisa. Eu te juro por Deus. Que você Então, ainda falou, eu vou fechar a live, gente. Eu tô desestruturado e fechou. Eu não vi essa eu parte. expliquei várias vezes. Vamos ver se você aprende de novo. Se você pelo menos escuta. Você botou na rolagem, depois de mais de uma hora que eu estava em live, e nós que estávamos aqui precisávamos aprender a ouvir, que a gente precisava ter calma e deixar o cara falar. Isso nos rotulou como pessoas que não estavam ouvindo, que não estavam dando importância. É o primeiro rótulo. Lhe subi, perguntei a você há quanto tempo você estava na live. Você me disse que 15 minutos. Isso. Você simplesmente cagou para todo um trabalho que estava sendo feito e foi ser o psicólogo, perguntando o cara se ele tinha mãe. Você lembra qual foi a resposta dele? Jaque, mas sim, que a mãe dele tinha morrido, mas não tinha como eu saber que a mãe dele morreu, Jaque. É isso que eu quero que você entenda. Sim. Não tem como eu saber. Você por um acaso, tá vendo aqui alguma parte de ferro em mim? Não, Não? não. E você tá vendo alguma em mim? Parece que sim. Não, mas não tem. Parece que sim. As aparências enganam. Se você acha que esse tipo de trabalho que você foi fazer nas lives alheias é um trabalho Eu legal, já vi isso. você já viu? Agora deixa eu te falar o porquê. Não mostra então, isso daqui é de uma pessoa. A televisão e a internet, ela tá interessada em. Isso daqui é de uma pessoa que tem algum tipo de respeito e admiração. Jaque, deixa eu te explicar. Eu continuo te admirando e te Não quero sua Não, admiração. você não tem que querer. Eu tenho que querer porque é dentro de mim. Deixa eu te explicar. Eu saí daqui, Hum, eu nunca ataquei a Bruna, por exemplo. hum. Quando você me desceu, ela subiu e você viu as coisas que ela falou de mim, sendo que isso que aconteceu eu não fiz propositalmente. Qual foi Eu a tô- palavra de baixo calão que ou a Bruna ou eu usei contra você? É só você puxar a gravação me chamando de Eu vou fazer isso. insignificante. Eu vou fazer isso. Isso não é palavra de baixo calão. Não, mas você chamar uma pessoa de insignificante é pior do que uma palavra de baixo Não é calão. palavra de baixo calão. Isso é Você uma está colocando percepção que ela tem de você. isso, você E está para ela colocando você ela significa. abaixo do baixo calão. Não. Sabe o que Então, você foi fazer? A então gente não deixa, precisa de mais inimigos. não, Você deixa eu foi te falar uma desenhar. coisa. Você foi desenhar. Você entendeu por que eu não quero muito papo com você? Porque você até Eu tô agora, tentando te pedir desculpa, mas você não deixa. não, você não quer pedir desculpas. Você quer justificar. Você Não, quer a culpada que é a Bruna, a culpada que é a Suzana, a culpada que é todo mundo. Você entende, eu Vitor? nunca disse que a Suzana é culpada de nada. Eu nem sabia que era a Suzana porque ela trocou de foto. Eu nem sabia que era ela, eu só fui saber quando ela subiu e eu ouvi a voz dela. Você disse para essas pessoas, em algum momento, que elas eram insignificantes, que o trabalho delas não prestava? Jaque, eu saí daqui nervoso, porque Hum, porque a primeira coisa que um ser humano tem, Jaque, principalmente quando Vitor, quando eu hum, gosto da pessoa, a primeira coisa que eu tento é me justificar para que a hum. pessoa entenda
Tente entender o meu lado. Por isso que existe o diálogo. E você mal deixou eu tentar me justificar, já me desceu. E aí começou todas aquelas palavras. Então eu saí daqui. Você imagina a maneira que eu saí daqui. Aí você E foi da quando... queixa ali é uma Não, delegacia? aí quando eu subi quando eu subi na live da minha colega, eu vi que a Bruna entrou. E quando eu saí, o que eu pedi pra vocês? Gente, eu não falo mais em vocês, vocês não falam mais em mim, eu estou me retirando. A Bruna foi atrás de mim. E ela Tá pediu. mentindo. E ela Tá pediu. mentindo. Meu Deus do céu. Você Eu tô estava mentindo na já. live falando mal e por um acaso a Bruna chegou. Ah, por um acaso. Por um acaso a Bruna chegou. Ah, Então, assim, Vitor, você percebeu que a culpa é da Bruna, a culpa é de todo mundo. Você tem o direito de se sentir magoado. eu não tô magoado. Você tem o direito de desabafar em uma live ao vivo, onde todo mundo tem acesso. E a culpa é da Bruna que foi ver você onde você estava. Eu não tô pondo a culpa nela, Jaque. Eu não tô pondo a culpa nela, eu tô dizendo que eu pedi. Você falou pra mim, se retire da minha live. Eu falei, estou me retirando e que Vitor, ninguém vá atrás de mim. E vocês Vitor, foram. você sabe como que funciona a For You? Não, Você sabe como que funciona a For You eu do sei, TikTok? Bruna, mas é difícil Então, acreditar numa deixa eu te coincidência explicar. dela, Posso te explicar? dessa. Posso te explicar, por favor? Você teve o seu tempo pra falar, agora eu só quero explicar uma coisa. Eu fiquei naquela For You uns 5 minutos antes de você começar a falar o assunto Você daquela tinha live da falado parada. 10 agora há pouco. Posso terminar de falar? Pode. Inclusive, no vídeo, a Jaque vê que primeiro eu estou no For You. Estou ou não estou, Jaque? Primeiro você entrou e depois, Não, eu estou. e depois Não. você saiu, a hora que eu citei seu nome, você foi pra Eu For estou You. na For You. Primeiro eu estou na For You. Até que você cita aquela live, eu subo pra desmentir as suas inverdades. Bruna, Porque aquele dia em questão, em momento nenhum, ninguém aqui nessa live te tratou mal. Ninguém foi contra o que você estava falando. mas Nós você... tentamos, de todas as formas, te ensinar e te mostrar que aquilo que você estava falando era uma forma errada de E eu pensar. agradeço. Vitor, deixa eu fazer Ponto. uma pergunta. Esquece tudo. Eu agradeço. O que que eu lhe falei sobre a parada LGBT? O que que eu lhe falei sobre... Você lembra de alguma coisa que eu falei sobre a parada? Eu lembro e eu guardei pra Você mim e foi guardou? Você poderia me... ensinamento. O Vitor que você viu ali naquela live, Jaque, foi um Vitor que estava magoado, chateado, não pela Bruna, não pela... Me esqueci o nome da outra moça que estava aqui, esqueci o nome dela. Ali era um Vitor que estava chateado, magoado, porque eu jamais esperava ouvir uma coisa dessas, ou as coisas que saiu da sua boca, de uma pessoa que eu admiro, gosto e respeito, por um erro, Jaque. Um erro que eu cometi. Um erro, foi um erro. Eu não fiz proposital, foi um erro. Você sabia que em 2010, dia 12 de fevereiro de 2010, eu atentei contra a minha vida? Fui Eu não ressuscitada. sabia, Jaque. Você não sabia, né? Não, Você ouviu eu dizer naquela live essa parte? eu ouvi depois que eu tinha falado. Quando você ouviu, o que você pensou? Mas foi depois que eu tinha falado, inclusive quando você disse... Qual foi a sua atitude depois que você ouviu eu dizendo isso? Eu tava tão focado no rapaz, e o seu som, que se você ver a live ele estava meio abafado, eu ainda falo pra você já que seu som tá abafado. Revisa lá a live que você vai ver. Eu posso não ter me atentado a isso. Mas eu juro por Deus que em momento algum, eu quis te ferir. Eu quis ativar um gatilho em você. Eu quis ativar um gatilho naquele rapaz. Eu juro que a minha... Peraí. Eu juro que a minha intenção não foi essa. Então aquele Vitor que você viu na live com aquelas senhoras foi um Vitor como eu acho que qualquer ser humano. Ele foi despejar coisas que nem é do pensamento dele, mas é um... Eu não sei nem como dizer. E eu estou aqui
pedindo desculpas a você. Não vou guardar. Eu sei que eu errei, agora você dizendo, mas repito, errei, mas não propositalmente. Jamais eu tentaria causar um gatilho em alguém. Inclusive, a hora que você disse, eu quis subir mais ainda, a hora que eu não sabia. Você falou que você tinha HIV. Eu não sabia. Aquilo me deixou mais chocado ainda. Mas eu não vi um comentário seu no meu direct. Eu não vi nenhuma preocupação de você Porque eu não comigo. falo no direct com ninguém, Jaque. Pergunta pro Val, eu tenho amizade com ele há anos. Eu não mando direct pra ninguém. Uma coisa que eu quero que você saiba, Vicky, que independe do meu ódio a qualquer uma das pessoas. Independe do meu ódio a qualquer uma das pessoas. Elas sejam gays ou trans, ou bi, ou lésbicas. Seu áudio tá Eu abafado. eu vou odiar a essa pessoa. Mas jamais eu vou deixar que alguém cague na pauta LGBTQIAPN+. E nem eu vou ajudar a cagar nessa pauta. Porque o meu ódio a alguma pessoa não pode atrapalhar e não pode me deixar jogar merda na minha bandeira, na minha luta. Então, assim, querido, você pode ter o ódio que quiser de mim, a raiva que você quiser de mim. Não tem. Não, depende. Se você tenha, se você não tenha. Agora, o que não lhe dá o direito é cagar na bandeira, na luta, que nem a minha, nem a sua, não é do Dan, só é da gente quando a gente quer que ela seja nossa, quando a gente pega como tarefa. E eu peguei como tarefa para mim, sabe? E o que você fez hoje ali, naquela live, independente do que você falou de mim, que para mim é muito menos, muito Eu pequenininho, nem citei seu nome na live. aquilo que você fez ali é um desserviço total, sabe? Ali você não deixou, você deixou a Jaca de lado, a Bruna de lado, e você fez um ataque direto à comunidade. Mas, Jaque, o que você tem... Posso falar rapidinho? Tem alguém com zumbido aí que tá deixando o som ruim. Eu não tô nem conseguindo ouvir a Jaque. O que você tem que entender, Jaque, é o seguinte, você e o pessoal aí. É o seguinte, cadê? Como é o nome daquela moça que... Alguém me lembra o nome dela que tava aqui, que a Jaque incluiu? Suzana. A Suzana, por exemplo, eu nunca fiz um ataque a ela. Quando ela se dirige a mim, ela se dirige com, sabe, coisas... Ô, Victor. Não, calma, Bruna, deixa eu falar. Não, posso fazer. Não, eu preciso fazer essa pergunta pra você. Faça. Porque esse discurso tá indo pra um outro caminho que infelizmente não é certo. Tá. Vamos supor, você faz um trabalho muito bom. Não sei qual é a sua profissão, mas dentro da sua profissão você exerce ela de forma perfeita, excelente. Você sabe dominar o que você fala, você sabe dominar a sua profissão, mas tem um chefe chato que não tem o mínimo de conhecimento, assim como você, e fica na sua orelha, e fica na sua orelha, e fica na sua orelha, falando do seu trabalho, falando como se soubesse mais do que você, mas ele não sabe montar uma planilha. Mas você entendeu a parte que eu disse pra Jaque? Calma, presta atenção no exemplo que eu tô te dando. Eu já entendi o exemplo. Eu saí daqui magoado, porque eu nunca desferi um ataque a você, Bruna. Eu saí daqui magoado porque a Jaque é uma pessoa que eu sempre admirei e eu nunca esperei ouvir as coisas que eu ouvi dela sem nem saber o que eu tinha feito, porque eu jamais imaginei que uma palavra minha teria causado tudo isso. Então foi por isso que eu saí daqui indignado, porque eu não sabia que uma palavra minha tinha causado tudo isso. Eu não sabia, eu juro por Deus, eu não sabia. Então você imagina você chegar na live de uma pessoa que você admira, que você gosta, que você respeita, sem saber que uma palavra que você falou feriu, magoou, machucou a pessoa, e você de repente ouvir blá, 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 blá. Você vai se desestruturar. Você vai simplesmente sair falando coisas que nem é do seu feitio. Entendeu? Então aquilo que você viu lá
Eu peço desculpa. Era um Vitor que estava chateado, que estava sem entender. Como assim? O que que eu falei que causou tudo isso? Agora eu entendi. Que foi o caso do rapaz, que foi que a Jaque já também tentou atentar contra a vida, e isso mexeu com ela. Agora eu sei o motivo. Mas antes, naquela live que você gravou, era um Vitor que estava sem entender, era um Vitor que estava, bem dizer, perdido, porque, repito, uma pessoa que ele gosta e admira desferiu palavras a ele que ele jamais esperou. Este era o Vitor. Aqui é outro Vitor. Aqui é o Vitor que já entendeu a situação. Peço desculpa. Sei que alguns aí não vão me desculpar, porque também agora entendo o que eu devo ter causado mesmo sem querer. Peço desculpa novamente, mas eu juro por Deus que jamais eu subiria numa live para causar o que eu causei em você, já. Eu já sei um pouco da sua Foi só nela, história. tá? E não Oi? foi só nela. Não foi só nela. Eu tive que segurar pelo menos umas 3 pessoas que estavam naquela. Exato, mas então eu não sabia. Custava me chamar no direct, Vitor. Você causou isso, isso, isso. No outro dia eu viria aqui e pediria desculpa. No outro dia, mas não. Não foi isso que aconteceu. Vitor, eu queria que você Eu parasse quero um falar um pouquinho. pouquinho. Fala. Eu quero falar um pouquinho. Eu amo vocês todos, não preciso estar falando isso nem repetindo. É como se uma criança todo dia na praia fosse fazer um castelinho de areia e a cada dia ela vai pôr num montinho, sozinha. E aí, num simples soprado nosso, derruba tudo aquilo. Então, essa luta, essas meninas, elas levam pedradas muito mais violentas do que eu levo, o Dan leva e o Vitor leva. O Vitor não tem coração mau, eu sei disso, mas você foi numa fala na hora errada, você errou. Então, eu achei lindo você pedir perdão para a Bruna, para a Jaque, porque nós temos que estar sempre juntos, sabe? Um apoiando o outro, não um contra o outro. Isso é uma coisa muito linda. Quem nunca errou? A gente erra, eu já errei feio. Mas é bonito a gente querer se consertar, a gente querer aprender aquilo que não sabe. Eu não sabia muita coisa, até a Jaque como uma professora minha. E as meninas também, que sempre esteve do meu lado. Então, é bonito isso, mas a gente tem que pensar antes de falar, porque muitas das vezes é o que eu sempre escrevo. As palavras machucam, as palavras fazem Mas sangrar. Val, a única coisa que eu falei que o pessoal aí tá falando que foi um gatilho, foi Mas, uma Vitor, coisa, foi uma coisa. você disse que pediu desculpas e por mim está tudo bem. Agora tem uma coisa que está entalada e que eu devo pedir. Hum. Deixa militância para quem faz militância. Jaque, eu posso. Deixa eu Tá terminar. bom. Deixa a militância para quem faz militância, para quem pega essa tarefa de fazer militância. Nunca mais você repita, por ódio de quem quer que seja, o que você fez hoje naquela live. Porque foi muito pior o que você fez hoje naquela live, colocar a parada em jogo, a comunidade em jogo, sabe? Que é um movimento que tem pessoas que não se respeitam. Tem. O ser humano, às vezes, ultrapassa os limites. É por isso que a gente cria códigos, é por isso que a gente cria constituição, porque o ser humano, por si só, ele, às vezes, ele ultrapassa. Então, assim, e não é isso que Mas desenha... você entendeu por que eu fiz isso? Não entendi. Porque É praticamente o mesmo motivo pelo qual você fez comigo. Se o seu ódio era de mim, você tinha que descontar em mim. Porque não era ódio. Era de você e eu descontei em você. Eu não saí por aí dizendo que as pessoas da comunidade gay são tudo assim assada. Mas um erro, Jaque, um erro não proposital te causou ódio? Um erro, uma palavra. Eu não tinha como saber que a mãe daquele rapaz morreu, Jaque. Tente entender como eu vou saber
que a mãe dele morreu no braço dele. Falando que você tinha que saber. Vitor, Eu por tô isso que é falando que importante, por isso que é importante deixar o assistencialismo, não que você fez na má intenção ou não, não é isso que eu estou falando, mas deixar o assistencialismo para quem já estava fazendo aquilo. Eu não estava na live, mas como a Jaque informou, eu estava ali auxiliando elas nos bastidores para que acalmasse o rapaz e para que não chegasse no ápice, sabe? Então tudo que estava sendo levado ali, mesmo que você não saiba e você tenha menosprezado o trabalho que eu fiz, eu estava fazendo nos bastidores para acalmar tanto Jaque, tanto a Kailane e também para acalmar o rapaz, para que aquela live não se tornasse traumática da forma que foi para as pessoas, sabe? Então, outra coisa que você deixou claro lá e que não é certo você terceirizar a minha pessoa, né? E essa parte eu nem gravei porque senão a Jaque ia ficar mais puta ainda. É que o meu trabalho é irrelevante e por isso que as pessoas ainda estão sofrendo o que estão sofrendo, né? Não, Como LGBTs. O Val estava lá, o Val desceu depois dessa fala sua. mas eu não disse que o seu trabalho é insignificante. Eu disse. Tanto que o Val pediu pra maneirar nas palavras. Foi ou não foi, Val? Eu não. O que eu quis dizer foi o seguinte. Eu falei, palavras machucam, gente. Não faça isso. Eu quis dizer assim. O que hoje em dia nos leva a conquistar leis, direitos, chama-se internet e televisão. Tô errado? Vitor, como Não. é que você tem direito de casar, Vitor? Não, deixa eu terminar rapidinho, Jaque. Então o que eu quis te dizer, Bruna, foi os bastidores não aparecem na televisão. Os bastidores ninguém mostra na internet. O que eu Mas quis. os bastidores salvam vidas. Oi? Mas os bastidores salvam vidas. Sim, salvam vidas, mas eles têm que ser mais mostrados. Eles têm que ser, sabe, mais, seja chamar mais atenção nos bastidores, porque é nos bastidores que acontecem. Mas aí chega lá na hora, o que aconteceu nos bastidores só tá entre quem participou. O restante ali, a TV, a internet, não viu que é a parte importante para ensinar. Porque eu vendo os bastidores, eu vou aprender. Eu não vou aprender lá na parada. É nos bastidores que você aprende. Eu, pelo menos, aprenderia. Não, eu não consigo aprender nada na parada. Vou repetir, Vitor. Está acontecendo várias conferências. A do Sergipe foi dia 24 de maio, eu lhe disse. Mas está acontecendo outras nos municípios, inclusive. Conferências LGBT. Você já participou de alguma? Não, porque eu nunca fui convidado, eu nem sabia que existia. Eu também não fui convidada. Por que você não foi convidado? Porque com certeza você não está organizado em um lugar. O seu lugar é de homem bissexual que está confortável, vai e volta para o trabalho, tem o seu lazer, tem as suas coisas, tem os seus direitos, inclusive se você quiser casar, tem direito à herança. Porque uma comunidade está preocupada em avançar nos direitos. E você tem razão. Isso não vai ser povoado na mídia, a não ser que eu faça, a não ser que a Bruna faça, a não ser que as pessoas que pegam como tarefa de fazer a propaganda façam. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, assim, Vitor, sério, deixa a militância para quem sabe fazer a militância, para quem tem a capacidade de dar letramento às pessoas que não têm, porque às vezes, quando a gente vai opinar sobre os nossos achismos, como foi feito naquela live, a gente confunde a cabeça das pessoas. As pessoas vão dizer o que estavam dizendo ali. Ai, porque não precisa botar um shortinho? Não, Mas você viu a resposta que eu dei pra ela? vi, mas foi você que provocou tudo aquilo, sabe? Mas às vezes provocando é que você ensina. Mas ali você não teve em nenhum momento a pretensão de ensinar. Lógico que eu tive, eu chamei a atenção de uma amiga minha. A pretensão foi de desenhar que você foi magoado, foi maltratado na live de uma pessoa, né, que tem um trabalho irrelevante, porque se a Bruna faz irrelevante... Eu repito, aquilo tudo que foi dito por um Vitor em um estado de revolta. Eu quero até que você grave, se você quiser publique. Aquilo foi dito por um Vitor em um estado de revolta. Não foi Bom, dito... eu não tenho mais nada muito para lhe falar. Deixa eu cumprimentar meu querido Júlio. Eu falei já um monte de coisa. Júlio, meu lindo. E, Bruna,
Pode falar, eu tô ouvindo. Eu já falei que aquilo que foi dito lá foi um Vitor revoltado. Isso já deve ter acontecido com muita gente. Com todos vocês já deve ter acontecido, cometido erros por um momento de revolta. Duvido alguém aqui que nunca cometeu um erro parecido com esse. Todos já cometeram. Todos. Você Agora, também pede desculpas para Bruna, Vitor? é o que eu estou indo fazer agora. Ah, tá. Então, se eu falei algo que te magoou, mas lembrando, só lembrando, eu estou te pedindo desculpas, mas você me magoou primeiro, porque eu não sabia o que eu tinha causado até ouvir todos aqueles xingamentos que eu ouvi. Porque se vocês tivessem me falado antes, ó, Vitor, aconteceu isso na live lá do rapaz, tantos gatilhos, o rapaz, eu na hora teria reconhecido. Mas primeiro eu fui já recebido com você sabe como, mas mesmo assim eu te peço desculpa se eu fiz algo que te magoou, algo que te feriu. Mas saiba que você saiba que você me feriu primeiro. Eu posso ter te ferido sem saber. Assim, eu sou o Val, o Dan, né, a própria Jaque sabe, acho que o Júlio nem tanto, porque o Júlio convive menos comigo. Mas eu sou uma leoa para defender os meus, né? E chegar naquele dia onde eu estava, até no momento do meu lazer, e ver as pessoas no estado que eu vi, me causaram a revolta que você viu de tarde. Sim, E assim, eu não acredito que talvez se a gente tivesse realmente sentado e conversado, poderia ter chegado naquilo. Mas são muitas pessoas, você não tem noção, são 8 pessoas, e daquelas 8 pessoas eu tive que acolher pelo menos 5, né? Mais de 50% ali. E no estado que estava, sabe? Mais para, além de acolher, dar uma assistência já que para que ela não se desequilibrasse e o rapaz não fizesse nenhuma besteira, sabe? Então, foi um trabalho de teia, um trabalho de formiguinha que eu tive que fazer, que aquilo realmente me chateou. Me chateou de uma forma que, assim, não é nem por você ser ou não da comunidade, mas eu acho que a questão humana mesmo, sabe? Da forma que chegou. E eu falo e repito, quem silenciou você aquele dia? Fui eu, porque eu não achei de bom tom o comentário. Não achei mesmo de bom tom. Aquele comentário, tanto falei pra Jaque que o motivo de eu silenciar aquele comentário foi que poderia inflamar, e inflamou. Você viu o resultado, né? E inflamou muito. Mas eu não entendi, porque eu não fiquei nem um minuto na live. Eu acho, eu vou falar uma coisa. Eu acho que estava rolando tanta coisa na live antes de eu chegar. Eu entendo que eu errei por isso. Eu acho que vocês já estavam tão carregados, porque fazia 15 minutos que eu estava ali. E eu acho que vocês já estavam tão carregados, e eu não sabia do que havia acontecido antes, reconheço. E o que aconteceu? A minha fala foi o estupim, porque vocês já estavam com a mente já vamos dizer assim, com um liquidificador dentro da cabeça, e eu subi na hora errada, no momento errado, com as falas erradas. Porque vocês já haviam vindo, como a Jaque disse, há 1 hora e pouco, com o rapaz tentando ajudar ele. Só que eu não sabia. A hora que eu fiz aquele comentário foi porque a rolagem toda estava falando. Muita gente que conhecia ele dizendo que ele estava sedado. E aí foram perguntar se ele estava alcoolizado. Sendo que todo mundo na rolagem estava dizendo que ele estava, como que fala? Dopado. E eu subi na hora errada, no momento errado. Antes de você chegar, eu já tinha cantado essa bola pra Jaque, né? Dele estar dopado, porque eu reconheci pelo tom de voz e tudo. Mas, além disso, antes de você chegar, ele falou que ele, além de beber o remédio, ele tomou 4 cervejas. Foi por isso que o Altieri
questionou ele naquele momento que você entrou, né? Que você viu o questionamento. Então, desculpa. Hoje eu entendo que eu subi no momento errado, na hora errada. Repito, retiro tudo que eu falei na live da minha amiga. Tudo. Tudo, porque ali era um Vitor em estado de revolta. Entendo a posição da Jaque de dizer não despeje sua revolta na comunidade. Entendo. Mas quem nunca, em um momento de revolta, não causou algum Vitor, eu posso lhe garantir que eu sou cruel, mas eu nunca posso lhe garantir que eu nunca falei mal da comunidade trans, porque eu não suporto algumas trans que tem aqui. Inclusive, eu odeio algumas pessoas trans que tem aqui, mas eu nunca falei mal da comunidade trans. Inclusive, eu tenho a capacidade de defender, mesmo quando essas pessoas são atacadas, como eu já fiz aqui. Eu vou dizer que elas têm o direito de existir como trans, até para eu dar na cara delas, se for o caso. Eu jamais, eu vou atacar toda uma comunidade gay, porque eu odeio um gay que faz parte da comunidade. Não, então aquela live que nós tivemos anterior, que eu até discuti com a Suzana, porque ela falou que não defenderia uma trans de direita. A Bruna também disse que não. Então agora nós estamos tendo controvérsias, porque você falou que faria. Não. Você tá levando para um outro lugar. Em momento nenhum eu vou atacar a comunidade por conta daquela pessoa que está indo contra a minha ideologia. O que eu falei aquele dia é que eu não posso defendê-la a partir do momento que ela defende pessoas que me atacam. Só isso. Certo, então eu interpretei errado. Tá vendo como é bom conversar? Vamos colocar uma pauta nova, vamos mudar de assunto. O que você acha, Jaque? Eu também quero, porque, inclusive, eu nem ia abrir a live era a Bruna. Inclusive, Bruna, se quiser voltar a abrir, meu amor, fica à vontade, porque, na verdade, eu nem ia abrir. Eu abri porque eu precisava, eu sabia que o Vitor vinha, eu precisava Me bloquearam. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, que você pode olhar. Você não vai me ver em outra live falando que o Vitor é ruim, que o Vitor é mau. Por mais que o Vitor seja mal comigo, eu vou acertar os caminhos com você. Eu não vou tentar vender a sua imagem de pessoa perversa, ruim, que só o Vitor me maltrata. Eu sou uma pessoa perversa que conta a história de tipo se me perguntarem. Mas eu vim aqui, tentei conversar com você me derrubou a hora que eu comecei a falar. Eu só lhe derrubei porque quando eu disse o que tinha acontecido, fui desrespeitada no meu espaço, tintim por tintim, você começou a justificar. Você jogou a culpa porque as pessoas não deixavam eu concluir. Mas porque você já veio me explicar, já que com agressividade, por isso que eu não entendi, por isso que eu me defendi errado, porque você já veio me explicar uma coisa que eu não tinha nem conhecimento, com agressividade. Se você tivesse falado, olha, Vitor, você fez isso pra mim, isso, aí era outra coisa, mas você não, eu já subi com você com palavras me agredindo, tudo. Então, é o mecanismo de defesa de qualquer ser humano. Eu não esperava isso jamais de você. E ainda disse que estava fazendo de propósito. Sim, então como você queria que eu não foi a minha intenção, eu não queria lhe ofender. Eu, naquele momento, eu estava lhe ofendendo e de propósito. Eu sei que foi de propósito. E mesmo assim, eu não tenho mágoa de você, sabe por quê? Porque eu entendo que a sua luta é difícil. Eu entendo que você deve ter passado por coisas horríveis, terríveis. Eu entendo, isso deve ter te moldado. Isso deve ter, você não nasceu a Jaque que você é hoje. Foi a vida que te fez assim. E eu entendo. Creuza chegou aqui. Oi, Creuza, tudo bom? Creuza, quando você quiser conversar sobre identidade de gênero, orientação sexual, importância dos atos que faz essa organização, se que estiver preparada para escutar, né? A importância. Pode vir aqui. Você entendeu, Jaque, o que eu quis dizer? Entendi. Mas eu entendo que a vida te moldou assim, mas quando você
Como você disse, eu vou lhe dar a chance de pedir desculpas. Só que É quando que eu subir ouvi. disposto a Deixa eu fazer, dar me esquece nessa conversa, deixa eu ouvir o Júlio e o Dan, que eles não me adoçaram os ouvidos. não, eu só vim para isso mesmo. Eu só vim para isso mesmo. Deixa só eu me despedir, tá? Que eu já vi que, né? A gente sabe a hora de se retirar, né? Então, eu acho que o meu papel eu fiz com a Bruna, com a Jaque, e os demais que foram envolvidos eu não sei, porque eu não participo do grupo de vocês. Eu não sei quem são. Peço a vocês que peçam desculpas por mim, que não foi minha intenção, tá? E é isso. Espero que vocês continuem aí na luta, que conquistem resultados. E da próxima vez que alguém cometer algum erro, que subam a pessoa, mas expliquem o erro primeiro, antes de atacar. Expliquem. Eu sou essa pessoa injusta assim mesmo, viu? Não, Eu eu vou sei, continuar sendo. mas às vezes, Jaque, Eu vou como continuar você... sendo essa Não, pessoa injusta. sim. Então eu vou lhe dizer antes de descer, foi essa sua injustiça que me causou o erro de atacar, inclusive, a comunidade. É que eu Essa sou sua injusta injustiça. mesmo, viu? E eu aceito a culpa de ser uma pessoa injusta. Foi a sua injustiça Eu que gosto de causou o ser. meu ataque à comunidade. Boa Entendeu? noite, Jaque. A justiça foi minha, mas você atacou a comunidade. Mas tá tudo bem. Então, por Fala, causa da Dan. sua injustiça. Fala, Dan. Então, peço desculpa a todos Tá e bom, tchau, Vitor. ok. Fala. Beijo.